Há momentos na vida em que o silêncio se torna nossa maior força, onde as maiores batalhas são travadas longe dos olhares curiosos e dos julgamentos alheios. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado, porque há processos que são exclusivamente entre você e Deus. É no oculto que Ele molda, fortalece e prepara você para a vitória. Quem fala demais, muitas vezes, expõe suas fraquezas, mas quem aprende a guardar no coração aquilo que Deus está fazendo, vê as portas se abrirem no tempo certo, sem interferências, sem desgastes e sem a necessidade de justificativas. Hoje quero que você entenda a importância do silêncio no seu processo. A força que há em confiar sem precisar anunciar, porque quando Deus opera em segredo, o resultado surpreende até aqueles que duvidaram de você. Fique comigo até o fim, porque essa mensagem pode mudar a forma como você encara a sua jornada. Há momentos em que o silêncio é a nossa maior estratégia, e quem entende isso aprende a caminhar sem o peso da opinião alheia. Nem todo sonho precisa ser anunciado, nem toda promessa precisa ser exposta, porque há coisas que Deus está realizando nos bastidores da sua vida e que só serão reveladas quando estiverem completas. Você já percebeu como a semente cresce em segredo? Ela é plantada na terra, escondida dos olhos, e no tempo certo rompe o solo, mostrando sua força. Assim também é a sua jornada. Deus está trabalhando em áreas que ninguém vê, e se você falar antes da hora, pode atrair olhares que não torcem por você, palavras que tentam minar sua fé, e opiniões que tentam mudar o curso do que Deus já determinou. Então, aprenda a aguardar. Aprenda a esperar, porque o que está sendo gerado no silêncio será manifestado na hora exata, para que ninguém possa impedir. Você consegue sentir essa verdade no seu coração? Então, já comenta aqui. Deus está trabalhando no oculto. E diga comigo, porque essa palavra vai te fortalecer. Muitas vezes, o desejo de compartilhar nossas vitórias antes do tempo vem da necessidade de validação, mas isso pode ser um erro perigoso. José, na Bíblia, teve sonhos grandiosos, mas ao revelá-los antes da hora, enfrentou inveja, traição e um caminho de dor até que os planos de Deus se cumprissem. Você já pensou quantos processos foram interrompidos porque alguém compartilhou demais? Quantas promessas foram desacreditadas porque palavras de incredulidade foram lançadas? O silêncio não significa fraqueza, significa maturidade. Significa que você confia mais no agir de Deus do que na aprovação das pessoas. Quando você aprende a resguardar seus planos, protege sua paz, fortalece sua fé e impede que palavras contrárias minem aquilo que Deus está construindo. Então, se você já passou por situações em que falar demais prejudicou um sonho, continue aqui, porque Deus quer te ensinar algo poderoso hoje. Há uma razão para que Jesus, muitas vezes, curasse pessoas e dissesse: "Não conte a ninguém." Ele sabia que há bênçãos que precisam se desenvolver longe dos olhos críticos. Há milagres que precisam se firmar antes de serem anunciados. O que Deus está fazendo na sua vida agora talvez não seja visível para todos. E está tudo bem. Nem todo mundo precisa saber do seu processo, porque nem todo mundo vai entender. Às vezes, o silêncio é o escudo que protege sua promessa até que ela esteja pronta para ser manifestada. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua vitória será testemunhada por aqueles que precisam ver, e Deus saberá exatamente quem deve estar presente quando o momento chegar. Então, resista à vontade de expor tudo, de justificar cada passo, e confie que Deus está agindo mesmo quando parece que nada está acontecendo. Se essa palavra faz sentido para você, escreve aqui nos comentários: "Eu confio em Deus no silêncio." Talvez você esteja passando por um período de preparação e ninguém entenda seu processo.
Você ora, acredita, luta, mas as pessoas olham para você e não enxergam nada acontecendo. Mas é exatamente assim que Deus trabalha. O oleiro molda o vaso no esconderijo da oficina, longe dos olhos curiosos, porque o processo é delicado. Ele amassa, refaz, aperfeiçoa, até que a obra esteja concluída. Se ele revelasse antes da hora, o vaso poderia se quebrar. Deus está te moldando no silêncio, fortalecendo sua estrutura, preparando você para algo maior, e no tempo certo, o que estava oculto será revelado, e aqueles que não acreditavam verão o que Deus fez. Aguente firme, não desista no meio do caminho, porque o silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. Se tem algo que você precisa levar para a sua vida hoje, é essa verdade. Há vitórias que se conquistam em silêncio e há bênçãos que florescem no oculto. Não tenha pressa de mostrar o que Deus ainda está construindo. Não tenha medo de caminhar sem aplausos, porque quando Deus quer exaltar alguém, Ele faz de uma maneira que ninguém pode impedir. Acredite no processo, confie no silêncio, guarde no coração aquilo que Deus te prometeu, porque no momento certo, a promessa se tornará realidade diante dos seus olhos. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada momento de espera valeu a pena. Fique comigo até o final, porque quero orar por você antes de encerrar. Há coisas na vida que precisam ser vividas em segredo, processos que só fazem sentido para quem está passando por eles, e promessas que só podem ser compreendidas por quem as recebeu. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser exposto, porque há batalhas que são travadas no oculto e há vitórias que são conquistadas no silêncio. Quando Deus começa a trabalhar na sua vida, nem sempre será perceptível aos olhos dos outros, e é nesse momento que a fé é testada, que o coração é provado. Muitos desistem porque não veem resultados imediatos, porque querem mostrar para o mundo algo que ainda está sendo construído. Mas a semente não cresce sob o olhar de quem observa. Ela se desenvolve na escuridão da terra, até que esteja forte o suficiente para romper o solo. Assim também é você. Deus está trabalhando dentro de você, moldando, fortalecendo, preparando para algo maior. Não tenha pressa de expor o que Deus ainda está lapidando. Se você já sentiu essa necessidade de mostrar para os outros que algo está acontecendo, mas entendeu que era melhor esperar, escreve aqui nos comentários: eu escolho confiar no silêncio. A Bíblia nos ensina sobre o poder do silêncio e da discrição. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se destrói. Quantas vezes falamos demais e isso nos prejudica? José foi um exemplo disso. Ele teve sonhos grandiosos de Deus, mas ao compartilhá-los antes da hora, atraiu a inveja dos irmãos e enfrentou um caminho doloroso até ver a promessa se cumprir. Não que Deus tenha deixado de cumprir o propósito, mas o processo foi mais difícil porque ele expôs algo que deveria ter sido guardado. Da mesma forma, quantos projetos foram frustrados porque foram anunciados antes do tempo? Quantas bênçãos foram interrompidas porque foram compartilhadas com pessoas erradas? Há momentos em que Deus nos pede silêncio, não porque Ele quer nos esconder, mas porque Ele está nos protegendo. Quando falamos demais, abrimos brechas para a incredulidade, para o desânimo, para as palavras negativas. Mas quando aprendemos a guardar no coração o que Deus está fazendo, blindamos nossa fé e damos espaço para que Ele cumpra tudo no tempo certo. O que Deus está construindo em você agora pode não ser visível. Pode parecer que nada está acontecendo, mas Ele está fortalecendo os alicerces, preparando você para algo grande. Quando tentamos expor algo antes da hora, corremos o risco de comprometer o processo, de enfraquecer o que ainda está sendo edificado. É por isso que aprender a confiar no silêncio de Deus é tão importante.
O fato de ninguém ver não significa que Deus não está agindo. O fato de ninguém reconhecer ainda não significa que o propósito não está de pé. Continue firme, porque no tempo certo, o que foi construído no oculto será revelado, e aqueles que não acreditaram verão com os próprios olhos o que Deus fez na sua vida. Muitas vezes, o maior desafio não é esperar, mas sim lidar com o olhar dos outros durante o processo. As pessoas perguntam, duvidam, questionam, querem provas, querem ver resultados imediatos, e quando não enxergam, tentam fazer você duvidar também. Mas olha o que diz Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem espera nele, não para quem precisa da aprovação dos outros. Se a sua fé está fundamentada na opinião das pessoas, qualquer palavra negativa pode abalar sua caminhada. Mas, se sua fé está em Deus, você entende que não precisa provar nada para ninguém, porque o que Ele prometeu será cumprido no tempo certo. Se você já passou por momentos em que precisou ignorar a opinião dos outros para continuar acreditando, então essa mensagem é para você. Não pare, não desanime, porque o silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. Então, se tem algo que você precisa levar dessa mensagem, é isso. Há vitórias que se conquistam em silêncio, há milagres que são trabalhados no oculto e há processos que precisam ser vividos entre você e Deus. Nem tudo precisa ser falado, nem tudo precisa ser provado, porque o tempo de Deus é perfeito e Ele sabe exatamente quando revelar aquilo que está preparando. Se José tivesse guardado seus sonhos, talvez seu caminho tivesse sido diferente. Se você aprender a confiar no silêncio de Deus, verá que a espera valerá a pena, e quando chegar o momento certo, aquilo que foi gerado no escondido será manifestado para a glória de Deus. Deus está te ensinando algo profundo neste tempo: a confiar sem precisar ver, a acreditar sem precisar provar, a caminhar sem precisar anunciar. E isso não é fácil, porque o ser humano tem pressa, tem a necessidade de reconhecimento, tem o desejo de que as pessoas vejam o que está acontecendo. Mas Deus não trabalha no ritmo da nossa ansiedade. Ele trabalha no tempo da perfeição. Quando você aprende a confiar no silêncio, você descobre uma paz que não depende de aplausos, uma segurança que não depende de confirmações externas. Você já percebeu que as maiores transformações da vida acontecem de forma invisível? O bebê se forma no ventre antes de ser visto, a árvore se fortalece debaixo da terra antes de crescer, o ouro é purificado no fogo antes de brilhar. E assim é com você. Deus está te moldando, está te preparando, e a obra que Ele começou será terminada. Como diz Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na sua vida não será interrompido. Então, não tenha pressa, não tente provar nada para ninguém, apenas continue confiando. Mas enquanto você espera o que fazer, o silêncio não é um tempo de inércia, é um tempo de preparação. Quando Deus nos esconde, Ele nos ensina. Use esse tempo para crescer espiritualmente, para fortalecer sua fé, para amadurecer suas emoções. Leia mais a palavra, se aproxime mais de Deus em oração, se aperfeiçoe naquilo que Ele te chamou para fazer. Se José soubesse que seu sonho o levaria ao governo do Egito, talvez ele tivesse usado seus anos de escravidão e prisão para aprender mais sobre liderança, sobre gestão, sobre sabedoria. Mas mesmo sem entender, Deus o treinou em cada etapa, e Deus está fazendo o mesmo com você. Esse silêncio tem um propósito, essa espera tem um motivo. Não desperdice esse tempo reclamando, se comparando ou se lamentando.
Use para crescer. O que você faz no tempo oculto define como você viverá quando a promessa se cumprir. E outra coisa importante: cuidado com quem você compartilha suas promessas. Nem todo mundo que ouve um sonho torce por ele. Nem todo mundo que te vê no processo quer ver a sua vitória. A Bíblia nos alerta sobre isso em Mateus 7:6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Isso não significa que você deva desconfiar de todos, mas que precisa ter discernimento para entender com quem pode compartilhar sua caminhada. O diabo usa palavras para gerar dúvidas, para plantar medo, para tentar fazer você desistir antes da hora. Quantos projetos não morreram porque alguém disse, isso não vai dar certo? Quantos ministérios não foram abafados porque alguém falou, isso não é para você? Guarde seu propósito, proteja sua fé e fale apenas quando Deus te direcionar a falar. Há bênçãos que precisam ser vividas em segredo, até que estejam prontas para serem testemunhadas. O mundo ensina que precisamos ser vistos, reconhecidos, validados o tempo todo, mas o reino de Deus nos ensina o contrário. Jesus, o Filho de Deus, passou 30 anos no anonimato antes de cumprir seu ministério. Ele poderia ter começado antes? Sim, mas havia um tempo de preparação. E quando ele iniciou, muitas vezes realizava milagres e dizia, não contem a ninguém. Marcos 1:44. Porque Jesus entendia que há processos que precisam ser respeitados, que há milagres que precisam se firmar antes de serem divulgados. Hoje, vivemos em um tempo em que tudo precisa ser compartilhado instantaneamente, mas Deus não trabalha na velocidade das redes sociais. Ele trabalha na eternidade. Então, desacelere, confie e pare de se preocupar em ser visto. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece seu coração e quando chegar o momento certo, Ele mesmo fará com que sua vitória seja testemunhada. Então, se tem algo que quero deixar para a sua vida hoje, é isso. Aprenda a confiar no silêncio, aprenda a aguardar no coração, aprenda a viver o processo sem precisar de aprovação. Nem toda bênção precisa ser anunciada, nem toda promessa precisa ser explicada, porque o que Deus está fazendo em você não é para a glória dos homens, mas para a glória dele. Espere com paciência, cresça nesse tempo, proteja sua fé e prepare-se, porque no tempo certo, aquilo que Deus prometeu será revelado. Fique comigo até o final, porque quero orar por você antes de encerrar este vídeo. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado, porque há processos que são sagrados demais para serem expostos, há promessas que são grandes demais para serem compreendidas por todos. O que Deus está fazendo na sua vida neste momento talvez não seja visível para quem está ao seu redor, mas isso não significa que Ele não está agindo. Pelo contrário, os maiores milagres começam no oculto, onde os olhos humanos não alcançam. Assim como uma árvore cresce primeiro para dentro da terra, criando raízes antes de mostrar frutos, Deus está fortalecendo você, está preparando você para suportar o peso da bênção que está por vir. Se Ele te entregasse antes da hora, talvez você não estivesse pronto. Se Ele te expusesse antes do tempo, talvez as palavras erradas te ferissem. Mas Ele te esconde por amor, porque sabe que há um tempo para todas as coisas. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo o que se passa debaixo do céu. Então, não se desespere se as coisas ainda não estão visíveis, porque o que está sendo gerado no oculto será revelado no tempo certo. Se essa palavra faz sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Declare isso com fé. Talvez você já tenha sentido essa ansiedade de querer mostrar para o mundo que algo está acontecendo, de querer provar para os outros que Deus está agindo na sua vida.
Mas essa necessidade de validação pode se tornar uma armadilha, porque quando buscamos a aprovação humana, nos afastamos da direção divina. Não se apresse, não tente provar nada para ninguém. Deus não precisa de plateia para operar. Ele trabalha no silêncio, no escondido, e quando chega o momento certo, ele exalta aqueles que permaneceram fiéis. Pense na borboleta. Antes de voar, ela passa por um longo período dentro do casulo, onde ninguém vê sua transformação. Se alguém tentar apressar esse processo e abrir o casulo antes do tempo, ela sairá fraca, sem forças para voar. A espera não é um castigo, é um treinamento. Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer que você tenha estrutura para manter o que Ele te entregar. Então, pare de reclamar do silêncio e comece a entender que esse é o tempo de crescer, de aprender e de se fortalecer. Às vezes falamos demais, confiamos em pessoas erradas, expomos processos que deveriam ser vividos em silêncio, e isso pode atrasar o cumprimento da promessa. Nem todo mundo que te ouve torce por você. Nem todo mundo que te aplaude quer realmente ver sua vitória. Então tenha discernimento. Fale com Deus mais do que fala com as pessoas. Compartilhe seus sonhos apenas com quem tem maturidade para orar por eles, e não com aqueles que podem tentar sufocá-los com palavras de incredulidade. Se tem algo que você precisa levar para a sua vida hoje, é isso. Há vitórias que só são conquistadas no silêncio. Há promessas que precisam ser guardadas até estarem prontas para serem reveladas. Tudo o que Deus faz tem um propósito, e se Ele está te levando a viver um tempo de silêncio, um tempo onde as coisas ainda não estão visíveis, é porque Ele está preparando algo maior do que você imagina. Esse processo pode ser difícil, pode gerar dúvidas, pode te fazer questionar quando será o tempo da colheita, mas lembre-se, Deus nunca chega atrasado. Então, permaneça firme, continue confiando, porque o melhor ainda está por vir. E agora, eu quero orar por você, para que sua fé seja fortalecida e para que Deus te dê paciência e discernimento para viver esse tempo da maneira certa. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por esta vida que está aqui hoje, recebendo esta palavra. Sei que nada acontece por acaso e que essa mensagem chegou ao coração desta pessoa porque o Senhor tem algo poderoso para fazer na vida dela. Pai, eu oro para que essa pessoa tenha paz no meio do silêncio, para que ela entenda que o Senhor está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Que toda ansiedade, toda pressa, toda necessidade de provar algo para os outros seja substituída pela confiança em Ti. Senhor, fortalece essa pessoa durante o processo. Ensina-a a guardar no coração aquilo que precisa ser protegido. Dá discernimento para saber com quem compartilhar e sabedoria para reconhecer que nem tudo precisa ser exposto. Assim como o Senhor trabalhou na vida de José, de Moisés, de Davi e de tantos outros que foram preparados no oculto, eu creio que o Senhor está preparando essa vida para algo grandioso. No tempo certo, as portas se abrirão, as bênçãos virão, e tudo o que foi gerado no secreto será manifestado para a glória do Teu nome. E quando esse dia chegar, que ela nunca se esqueça de que foi o Senhor quem a sustentou durante todo o processo. Eu abençoo esta vida, sua família, seus projetos e tudo o que o Senhor tem para ela. E se ela recebeu essa oração e crê que o Senhor está agindo, que ela declare nos comentários: eu recebo essa oração em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus te abençoe grandemente e nos vemos no próximo vídeo.